No último dia 9 de novembro, os Estados Unidos elegeram Donald Trump para a presidência do país. O republicano conquistou 312 delegados contra 226 da candidata democrata e vice-presidente Kamala Harris. A disputa foi bastante polarizada e a vitória de Donald Trump para o seu segundo mandato ressoa nos Estados Unidos e no mundo inteiro em um cenário global bem distinto de 2016 e num contexto de desafios ainda maiores. A pergunta que ecoa mundo afora é: o que esperar de Trump 2? Quais as implicações desse resultado para a geopolítica internacional, a relação com o Brasil e outros países? Qual será a postura americana frente às mudanças climáticas e questões de imigração? E qual o papel dos Estados Unidos em conflitos e alianças estratégicas? Para nos ajudar a entender os impactos dessa vitória na política interna e externa americana, recebemos no programa de hoje o professor da Universidade Federal do Piauí, cientista político, professor Elton Gomes, e o professor Sucupira, que é especialista em geopolítica. O programa Ideias em Debate está no ar. Bom, eu começo dando as boas-vindas aqui mais uma vez ao Ideias em Debate e eu queria já iniciar pedindo que os professores pudessem fazer uma análise geral da vitória de Donald Trump depois dele ter perdido a disputa da própria reeleição em 2020. Um aspecto que chama a atenção é que ele voltou ainda mais forte, com uma votação surpreendente, tanto de delegados quanto da população. Aqui vocês atribuem essa reviravolta e o que esses dados nos dizem sobre o comportamento do eleitorado republicano? Olha, a eleição do presidente Donald Trump, que vai assumir em janeiro, ela ocorre em um momento onde nós estamos assistindo um novo rearranjo de poder no mundo. São muitas as implicações. A eleição do presidente Donald Trump traz, né, um Trump muito mais forte, né, com uma capacidade de poder quase que absoluto. Porque fez a maioria na Câmara, fez a maioria no Senado, tem a maioria no Supremo e também teve a maioria de votos, número de eleitores, ou seja, ele vem muito mais forte. Né? Em um momento em que existe uma fragilidade, né, nas decisões multilaterais. E a gente tem que fazer uma referência à ONU nesse momento que passa por um momento praticamente de inércia dentro do Conselho de Segurança da ONU e num momento onde o mundo, globalização, tem o multilateralismo como uma de suas características principais. Trump ele é um unilateral. As decisões unilaterais, que vai produzir implicações de ordem de caráter ambiental, ele já colocou muito claramente que vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Num mundo onde se prega uma liberdade, sabe, nas relações comerciais, ele já colocou muito claramente que vai produzir um conjunto de ações, né, para o aumento das tarifas de importação. E direcionou mesmo para a China, né, que é hoje o maior concorrente nos Estados Unidos quando se trata de comércio global. E isso sem falar da questão, né, da deportação em massa. E assistimos isso, estamos ouvindo isso em um momento em que o mundo amplia, né, em função das tensões cada vez maior de refugiados. Tá? Nos Estados Unidos são 1.900.000 brasileiros que vivem nos Estados Unidos e desse total 230 mil são ilegais. Tá? Quando ele coloca que vai ampliar, né, a sua guerra comercial com o aumento das taxas de importações, o Brasil também tem, né, uma preocupação com relação a isso, porque os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. O primeiro é a China. Então, essa guerra comercial que ele colocou, que vai colocar em prática, né, vai nos levar
a 2018, quando ele começou uma guerra comercial com a China, com o aumento das tarifas de importações. E tem um detalhe, do ponto de vista interno, ele vai, literalmente, perseguir, foi essa a expressão que ele utilizou, os inimigos que ele considera, né, que devem ser perseguidos. Esse viés, sabe, de um Trump muito autocrata, né, me preocupa, né, e preocupa, né, com certeza, diversos chefes de Estado, né, preocupa a China, preocupa a União Europeia, preocupa o Brasil, preocupa o Hugo Chávez, desculpe, já falecido Hugo Chávez, o Nicolás Maduro. Né, preocupa o México em função da questão de fronteira. Vamos lembrar que os Estados Unidos têm uma economia extremamente forte e impôs em 2018, em função da sua característica, uma mudança no acordo do NAFTA. Então, são essas as minhas preocupações que eu tenho com relação a um futuro governo Trump. Preocupa a própria União Europeia como um todo, né? O mundo como um todo. Professor, como é que o senhor vê essa ascensão de Trump novamente ao poder? Trump chega ao poder depois de uma vitória eleitoral bastante significativa, na qual, como o professor Sucupira colocou, obteve não só a maioria dos votos populares, mas a quantidade bem acima do que se esperava de delegados eleitorais nesse sistema de eleição indireta norte-americano. E isso é fruto de um processo que começou ainda depois que ele perdeu as eleições de 2020. Muitos acreditavam que depois de perder as eleições de 2020, o trumpismo, que dependia muito da figura do líder carismático, da figura do messias político, como ele se apresentava, não teria mais grande capacidade de se projetar. Entretanto, Trump e seus aliados transformaram gradativamente o GOP, o Partido Republicano, em um partido trumpista. Eles transformaram o partido de centro-direita em um partido de direita populista. E isso teve implicações bastante significativas do ponto de vista da dinâmica do poder interno nos Estados Unidos, porque, dentre outras coisas, o Partido Republicano foi capaz de avançar em áreas onde antes existia uma liderança muito cômoda para o Partido Democrata. Foi o caso, por exemplo, do eleitorado negro e latino, que viu uma parcela desse segmento da população migrar para o trumpismo em função de um problema seríssimo da administração Biden, que foi a dificuldade de reativar a economia, um elevado nível de desemprego, a maior inflação desde 1984 e a adesão do governo Biden e da sua vice Kamala Harris, que substituiu o cabeça de chapa e presidente da República Biden depois do mau desempenho do debate contra Trump, que foi justamente aderir à chamada pauta woke, a pauta da esquerda identitária, que tende a ser rejeitada pelo cidadão americano típico, o eleitor mediano, que é predominantemente religioso e conservador. Então, isso abriu caminho para que Trump pudesse retornar ao poder com uma maioria bastante pronunciada em termos legislativos, com a possibilidade de ampliar ainda mais a maioria que já existe hoje, a maioria conservadora na Suprema Corte, diferentemente do que acontece no Brasil. A Suprema Corte americana é integrada por 9 juízes, 6 dos quais já são conservadores, e há um prognóstico que ele possa indicar pelo menos 1 ou 2 juízes a mais, dilatando essa vantagem que os republicanos já têm. Mas, do ponto de vista das relações internacionais, da geopolítica, o que nós temos é um cenário muito mais conflagrado do que aquele que nós tínhamos à época em que Trump primeiramente chegou ao poder. Naquela época existiam tensões, existia pontos de inflexão muito fortes, começava a se acentuar essa rivalidade, essa competição hegemônica entre os Estados Unidos e a China, mas agora, além dessa competição hegemônica está muito mais intensa, com a formação inclusive de blocos de estados que lembram a Guerra Fria, você também tem guerras por procuração, em que tanto os Estados Unidos e seus aliados na Europa Ocidental, notadamente os países membros da OTAN,
quanto o chamado bloco sino-russo, né? China, Rússia e alguns outros regimes autocráticos aliados, Irã, Coreia do Norte, acabam se enfrentando indiretamente. É o caso do conflito na Ucrânia, é o caso do conflito no Oriente Médio e as tensões que envolvem agora o Estreito de Taiwan e a possibilidade de guerra no Extremo Oriente. Então, é um momento no qual a chegada ao poder de um ator que defende soluções de força e que, dos seus aspectos mais fundamentais, tende a ver com ceticismo o multilateralismo, traz aí um alerta para a comunidade internacional. E aí, só pegando aqui o gancho, professor Sucupira, que esse segundo mandato ele acontece em um cenário, como o professor Elton colocou, é um cenário global significativamente diferente de 2016. Sim. Como é que vocês enxergam a capacidade de adaptação de Trump, de sua política externa, frente a um mundo multipolar e mais dividido? Como eu falei, nós estamos assistindo um novo rearranjo de poder no mundo onde há uma fragilidade, né, do chamado multilateralismo. O presidente Donald Trump, ele volta com uma força foi dada a ele uma procuração total para tomar as decisões. Ele não vai se adaptar, ele vai impor. Ele está com a força política para isso, tá? Tem uma força de representatividade do eleitorado norte-americano, tem um sentimento nacionalista, o America First, a América para os americanos. É como se os Estados Unidos não fizessem parte de um todo. Então, ele não vai se adaptar, ele vai impor, como ele já impôs algumas medidas quando do seu primeiro mandato. Né? Ele vai impor um conflito comercial para atender os interesses norte-americanos. Ele vai impor decisões de forma unilateral na geopolítica internacional. Com relação à China, pode ter certeza que nós vamos ter um conflito do ponto de vista comercial. Sim. A China hoje tem espaços nos 4 quadrantes da América Latina. E o governo norte-americano, depois de muito tempo, vai voltar a observar a América Latina. Porque o avanço da China na América Latina preocupa os Estados Unidos, já do ponto de vista econômico, e está ficando extremamente preocupado do ponto de vista de influência geopolítica, de influência de poder estar participando de decisões, né, de caráter interno, como é o caso da Venezuela. Né? Essa aproximação da China, né, junto aos países da América Latina, Brasil, Venezuela, México, Chile, isso traz uma preocupação para o governo norte-americano. Então, Donald Trump e o seu governo, eles não vão buscar uma adaptação. Eles vão buscar, pela potência que são, impor, né, os interesses norte-americanos sobre outros. É típica aquela diplomacia violenta que os americanos têm, né, uma eficiência em fazer. Como é que o senhor vê isso, professor Elton? É o mundo que vai ter que se adaptar ao Trump ou o Trump que vai se adaptar a essa nova conformação global? Bom, meu caro, historicamente, em se tratando de exercício de hegemonia, os países que disputam a hegemonia são os protagonistas do processo. Exatamente. Todos os outros são coadjuvantes ou figurantes do processo político que são, de alguma maneira, afetados por essa competição hegemônica. Então, provavelmente, o que nós vamos ter é um governo no qual os aliados europeus vão ter que arcar com uma parcela maior, pressionados que vão ser por essa política do America First de Trump, para poder manter a estabilidade na Europa, enquanto ele concentra as suas ações no Extremo Oriente com outros apoios. O apoio do grupo chamado Quad, que é composto pela Coreia do Sul, Japão, Austrália e Índia. Os aliados americanos no Extremo Oriente que querem conter a China para que ela não possa exportar poder e influência. E isso, de alguma maneira, pode chegar para nós na América Latina, porém, é importante que nós compreendamos que a América Latina joga um papel mais coadjuvante na política mundial. Ela é importante, o Brasil mesmo tem a 10ª economia do planeta, mas, do ponto de vista das grandes questões de segurança, ele não é tão expressivo. Do ponto de vista comercial, a gente pode sentir essa dureza maior do governo Trump com relação às restrições que devem ser impostas ao comércio com a China. A posição do Brasil, Campelo, professor Sucupira, é muito delicada, porque tem, respectivamente, os Estados Unidos
e a China como seus maiores parceiros comerciais. A China é a maior em volume de exportação de 2008 e os Estados Unidos, um país com o qual o Brasil tem históricos vínculos políticos e comerciais desde o século XIX. E aí, professor Elton, como é que você avalia o impacto dessa vitória para essa política de imigração dos Estados Unidos, especialmente considerando as restrições que Trump implementou nesse primeiro mandato? Pois bem, a temática da imigração é profundamente divisível na arena política doméstica dos Estados Unidos, porque existe, de um lado, um grupo que considera que a imigração é uma ameaça à segurança nacional e à estabilidade econômica, porque, dentre outras coisas, os imigrantes poderiam ser eles mesmos pessoas que fogem ou de situações legais nos seus países de origem, ou porque poderiam ser agentes a serviço do crime transnacional, ou porque trabalhariam por valores módicos, né? Já que não tem que se submeter a todos os compromissos da legalidade. E um outro grupo que considera que, a despeito disso, vale a pena investir na assimilação dos imigrantes legais e ilegais, porque entende que isso não representa uma ameaça significativa do ponto de vista das instituições norte-americanas, do ponto de vista da segurança doméstica e coisas dessa ordem. Trump faz parte do grupo que tende a ver a imigração como um risco à segurança dos Estados Unidos da América e se elegeu presidente da República com a promessa de endurecer as políticas de imigração, sobretudo a imigração ilegal. Existia nos Estados Unidos uma tendência dos imigrantes legalizados de votar no Partido Democrata. Em período mais recente, essa tendência foi grandemente relativizada, porque uma parte dessa população, já na segunda, terceira geração de imigrantes, acabou se aproximando mais do pensamento conservador. A janela de Overton, como a gente diz na ciência política, se moveu muito mais para a direita. E aí você tem uma situação na qual hoje, mesmo as pessoas que são imigrantes de primeira e segunda geração, muitas delas apoiam a restrição da entrada nos Estados Unidos para fins de salvaguardar emprego, renda e também porque as políticas do governo Biden foram vistas com muita desconfiança pelo cidadão americano típico, que foi políticas que permitiam, dentre outras coisas, que os imigrantes, ainda que ilegais, requeressem asilo político nos Estados Unidos e fossem assistidos pelo poder público para poder receber uma renda mínima, poder pagar um aluguel e coisas dessa ordem. E são, do ponto de vista econômico quantitativo, é irrelevante. Do ponto de vista da simbologia política, isso afetou muito o imaginário do cidadão típico que se sentia desprestigiado no sentido de, olha, o governo não resolve o meu problema de desemprego e de altos preços no mercado, mas o cidadão que entra aqui ilegalmente consegue até uma bolsa para se manter. E isso foi muito instrumentalizado pelo Partido Republicano. Um discurso muito incisivo que Trump fez na Carolina do Norte mostrava justamente isso. Agora, os números, Campelo, mostram o seguinte, que tanto o governo democrata quanto o governo republicano colocaram restrições à imigração dos Estados Unidos. E o campeão de deportações é o cidadão Barack Obama, que antecedeu Trump na presidência da República. A política de Biden foi muito mais generosa com os imigrantes do que a de Obama. Então, Trump vai manter essa retórica, vai restringir a imigração ilegal, mas uma coisa que eu sempre digo, e falo muito isso com meus alunos em sala de aula, é o seguinte: os Estados Unidos é um país que foi possibilitado e tornado hegemônico pela imigração. A imigração foi um dos grandes ativos dos Estados Unidos da América para se transformar na nação mais poderosa do mundo. E tem duas coisas. Existem empregos ou atividades que o cidadão americano simplesmente não vai fazer. Precisa de imigrantes. E a outra coisa é que você tem um estado de coisas na qual essa atividade de imigração, se fosse realmente cessada no tanto que a promessa de campanha diz, uma vez o meu orientador dizia, candidato não governa. Ou seja, acabou a campanha e essas coisas vão ter que ser colocadas dentro do parâmetro da realidade. Exatamente. Ou seja, inclusive você deportar em massa todos os ilegais seria mais caro do que você fechar todas as fronteiras. O que é mais interessante é que a classe média americana, ela absorve esse discurso trumpista, olha, de uma facilidade enorme. Porque, como eu falei, deportação em massa, gente, essa expressão é muito forte. E quando eu observo isso,
em alguns países, né, alguns imigrantes de alguns países vão sofrer mais do que outros, porque o Trump vai utilizar isso como barganha de negócio, principalmente com o México. Tá? Você pode ter certeza que vai haver o uso dessa questão da deportação e da dificuldade da entrada, que é a principal porta de entrada para os Estados Unidos, com a questão econômica. Tá? Ele vai fazer esse casamento. Tá? Vai fazer esse casamento. Por onde que entram os imigrantes nos Estados Unidos? México. Ele vai utilizar isso de forma muito mais dura com o México do que qualquer outro país. Sim. Qualquer outro país o México vai sofrer com isso. E eu fico pensando também nessa questão da situação dos brasileiros, né? Que é uma quantidade significativa. Significativa. Como é que fica essa situação? Né? Então, nós temos uma implicação com relação ao Brasil e com relação à economia brasileira, né? Porque muitos dos brasileiros enviam recursos para as famílias, né? De certa maneira, são alguns milhões de dólares, com certeza, se a gente for fazer um estudo sobre o impacto econômico, né, de brasileiros que trabalham nos Estados Unidos e enviam seus dólares para o Brasil. Né? Então, é uma situação que vamos esperar para ver, de fato, o que vai ser, o que foi o discurso com relação à questão da imigração e o que, de fato, vai ser real. Mas, com certeza, vai chegar num momento em que isso vai ficar muito claro. Eu só queria fazer só uma observação, que nesse novo cenário de comércio internacional tem a questão ambiental. Nós vamos lembrar que depois de 20 anos nós ainda não chegamos a um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, hoje tem essa questão ambiental e os Estados Unidos, fora do Acordo de Paris, né, isso pode produzir também algum ponto, né, de análise de relação de comércio no mundo onde a consciência ambiental, por parte da sociedade civil e não de alguns governos, com relação a essa questão. Né? Tanto que não vamos ser aqui ingênuos de pensar que a União Europeia não assinou o acordo entre o bloco Mercosul e a União Europeia por causa da questão ambiental. Né? Tem a prática protecionista francesa, que é extremamente organizada. É o mesmo, né, caso aí da Macron também, os produtores rurais na França que querem, né, não aceitam os produtos porque então, vai competir com a França. Mas qual foi a questão, qual foi o argumento utilizado? O argumento ambiental. Então, esse argumento ambiental, ele traz para o Brasil uma capacidade que nenhum outro país tem. O Brasil é líder mundial quando se trata de geopolítica ambiental internacional. Pelo menos foi até o dia 1º de janeiro de 2019. Voltou a ser no dia 1º de janeiro de 2022. Porque o governo Bolsonaro foi um governo antiambientalista e que o Brasil deixou de ser um protagonista e passou a ser um vilão internacional. Foi no momento exatamente do final do acordo em 2019 entre o Mercosul e a União Europeia. Então, o Brasil pode utilizar dessa questão ambiental como um ponto-chave de ampliar ainda mais a sua influência. E esse vai e vem do Brasil, essa articulação com China e Rússia, ao mesmo tempo Estados Unidos da América, faz parte do processo histórico, né, do Brasil na diplomacia, né, na diplomacia internacional. O fortalecimento do Brasil na América Latina vai continuar crescendo, porque o Brasil é referência. Né, essa pseudo-tensão de um discurso de Nicolás Maduro com relação ao Brasil, porque o Brasil vetou, isso foi... Mas por que o Brasil vetou? Essa é a questão. O Brasil até hoje não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro. Então, como é que o Brasil pode cair na contradição de validar a entrada da Venezuela no BRICS? Sim. Né? Como é que o Brasil avaliza e, ao mesmo tempo, não reconhece? Né? Então, essa postura do Brasil não reconhecer faz parte da diplomacia brasileira, essa situação de um não alinhamento, essa percepção de não alinhamento direto a qualquer grupo de poder, né, que, nesse momento, estão disputando aí num cenário global, nesse novo rearranjo de força que nós estamos assistindo. Estamos aqui com o professor Sucupira, o professor Elton, e eu queria retomar nosso debate, né, falando que num cenário global cada vez mais instável, como esse que nós temos vivido, a gente já tratou disso aqui, como a vitória de Donald Trump pode impactar a posição dos Estados Unidos no cenário internacional, mas especificamente nas relações com países como China, Rússia e a União Europeia. Esses
pontos que você mencionou na sua pergunta são os pontos quentes da arena global contemporânea. A China é o principal contendor dos Estados Unidos na disputa mundial pela hegemonia. Então, ainda que não fosse Donald Trump o vencedor da eleição presidencial americana, essa lógica de rivalidade, de conflito, de disputa por poder e influência tenderia a se aprofundar. A diferença é que o Partido Democrata tende a querer conter a China muito mais pela lógica da formação de alianças, do multilateralismo, e que Trump acredita mais em dissuasão, força, não é? E em uma política mais predominantemente transacional, né? Você me dá isso a câmbio daquilo, né? Vai fazer isso com todos os aliados, e, em última instância, de imposição com a forte presença militar, não que o Partido Democrata não faça, também o faz. É uma coisa muito bem consolidada na arena política norte-americana. Com relação à Europa, eu acho que há uma mudança mais pronunciada. Trump, ainda antes de chegar ao poder pela primeira vez, já criticava o perfil do relacionamento dos Estados Unidos com a Europa, porque considerava injusto que os Estados Unidos arcassem com a imensa maior parte dos custos da segurança europeia. Citando Reagan, ele buscava uma lógica pela qual os parceiros europeus arcassem mais com os gastos de segurança. E naquela época em que ele foi presidente a primeira vez, já criticava a dependência que a Europa tinha do gás russo. Então, muito provavelmente, ele vai enfatizar esse posicionamento, vai exigir que os parceiros europeus tenham um maior gasto com defesa e que passem a manter, isso que vai ser a grande diferença, muito provavelmente, né, que se tudo mantenha constante, esses parceiros europeus vão ter que manter tropas de prontidão para que os Estados Unidos possam amortizar os custos da sua hegemonia e focar sua atenção no Pacífico, que é onde Trump considera que seja o nó górdio da disputa pela hegemonia. Dentro dessa análise, nós temos 3 situações que emergiram já há algum tempo e que produziu uma maior complexidade, né, nessa relação China, Rússia e Estados Unidos. A China avançou pelo mundo a sua influência num primeiro momento, né, acentuando a questão do Tibete, num primeiro momento, com a sua capacidade de investimento. A China tem investimento nos 4 quadrantes do planeta Terra. A China tem negócios com 50 países na África, num total de 54. Então, ela avançou num primeiro momento do ponto de vista já econômico. Agora, ela está numa nova fase. Com a eleição, né, a volta, né, a continuidade de Xi Jinping, né, essa rota de comércio, né, toda fez parte dessa capacidade da China de ampliar a sua influência do ponto de vista econômico. Agora ela está entrando num outro patamar, que é o patamar de uma capacidade de articulação diplomática, né, consolidando sua influência em regiões, mas principalmente no Oriente Médio, no continente asiático, no Oriente Médio. Essa influência, sabe, da China, que faz parte de todo um conjunto maior de ações para ela avançar ainda mais do ponto de vista econômico, ela está agora num viés diplomático. A Rússia, fragilizada, falida no final do contexto da Guerra Fria, apresentou uma recuperação econômica e perdeu espaço ao longo desse tempo. Quando a Rússia perde força, em função da queda do Muro de Berlim e diversos outros fatores, o Ocidente avança sobre a área que outrora era de influência da antiga União Soviética e chegou até as portas, né, da Ucrânia. Vladimir Putin recupera a economia e volta ao cenário internacional como uma potência, mas não através de uma potência econômica, apesar do uso dos recursos naturais, como gás natural e petróleo, né, porque os principais produtos de exportação da Rússia é hidrocarboneto, né, e arma, né, equipamento bélico. E aí ela volta a ter um poder econômico e investe numa recuperação, né, de uma indústria bélica, e se coloca, a expressão é essa, se coloca novamente como uma potência, mostrando para o mundo, invadindo a Ucrânia e dizendo, até aqui e ninguém mais
além daqui. Pronto, colocou esse ponto. Os Estados Unidos, que sempre teve uma força econômica, mas a sua política foi sempre de uma intervenção forte, utilizando a intervenção militar, e a gente pode citar vários exemplos disso para derrubar o governo. A ação militar, hoje, China, Estados Unidos e Rússia se equiparam na capacidade do ponto de vista militar, o que não é histórico da China, né, mas é histórico dos Estados Unidos. Então, nós estamos assistindo hoje, né, 3 atores, né, onde a dinâmica e as relações entre elas mudou muito. É um cenário muito mais complexo do que do período da Guerra Fria. O que podemos esperar na postura dos Estados Unidos em relação aos organismos internacionais, como a ONU e a OTAN? E eu digo até a própria OMC também, nesse segundo mandato de Trump. Trump, historicamente, tem uma postura de ceticismo com relação às instituições internacionais, aquilo que nós chamamos de OGIs, as organizações governamentais internacionais, aquelas compostas por estados soberanos. Trump considera que essas instituições só têm poder quando os estados poderosos, notadamente os Estados Unidos, emprestam as suas capacidades, né? Em dada ocasião, parafraseando o professor Mersheimer, ele chamou as instituições internacionais de empty boats, né, barcos vazios, que só são remados pela força, né, dos braços dos estados poderosos. E essa concepção ultra-realista das relações internacionais faz com que ele vá manter a participação dos Estados Unidos nessas organizações, mas não vá transformá-las em uma prioridade de primeiríssima ordem, como é a ideologia, ou pelo menos o ideário básico de atuação no plano político internacional do Partido Democrata. A probabilidade maior é que nesse segundo mandato ele não só pressione os aliados a investir mais nas instituições, dentre elas a própria Organização Mundial da Saúde, dentre elas a própria Organização Mundial do Comércio, né, mecanismos especializados para cooperação temática em áreas específicas, mas que procure por todos os meios fazer muitos acordos bilaterais, ou seja, a ideia da política externa americana sobre Trump, ela não vai desmantelar. Não me parece verossímil nem factível que os Estados Unidos desmantele as organizações internacionais, até porque essas instituições já foram grandemente concebidas como um veículo de poder dos Estados Unidos para conter o bloco soviético na época da Guerra Fria. Eles também têm sua instrumentalidade para conter a China no período atual. E aí os Estados Unidos vai manter essas instituições, mas vai fazer o máximo de acordos bilaterais que puder. Acordos bilaterais com o México, acordos bilaterais com o Brasil, acordos bilaterais com seus parceiros no Oriente Médio, Arábia Saudita, Israel, acordos com os estados europeus para fins de segurança no âmbito da OTAN, para fins de alinhamento político-econômico nessa disputa contra o bloco sino-russo com as principais nações pensadas em termos econômico-comerciais do mundo. Então, é provável que o cenário para as instituições internacionais seja um cenário no qual você não tenha mais aquela dinâmica de um prestígio muito grande das instituições. As instituições continuam, mas elas vão ser vistas como um elemento não tão prioritário. Durante o período Biden, houve uma revitalização do papel das instituições, com os Estados Unidos agindo como aquilo que a gente chama de paymaster, né? Ou seja, aquele que banca as instituições internacionais. E existe até um dito popular que diz que quem paga a banda escolhe a música. E, evidentemente, os Estados Unidos arcava com esses custos para poder também aumentar o seu poder nessas instituições. Trump acha que o poder tem que ser exercido de maneira mais pura, direto, e, em última instância, se preciso for, pela lógica da força militar. Professor Sucupira, que a gente vê, ainda dentro desse cenário, que esses organismos internacionais como a ONU parecem que atuam muito fortemente quando está tratando de países que não têm uma força política ou econômica muito forte. Então, quando a gente vê a Rússia invade a Ucrânia e a ONU ela fica, de certa forma, ali calada, sem nenhum poder. Então, isso deve permanecer, isso demonstra um fracasso desses organismos internacionais. Como o Trump poderia, nesse cenário aí, atuar de alguma forma, ou vai acentuar ainda mais esse fracasso? Olha, no caso do organismo da ONU,
fracasso não chegou a ser, porque a ONU ela tem, sabe, diversas atuações do ponto de vista de caráter humanitário, né? Você tem o refugiado, então a atuação da ONU ela é muito, muito, muito abrangente e tivemos resultados extremamente positivos. Agora, no cenário da geopolítica internacional, a gente fica muito preso à questão do Conselho de Segurança da ONU, que não é nada democrático, né? Você tem 5 países que têm poder de veto e 10, né, sem poder de veto, um mandato temporário a cada 2 anos, né? Então, e está cumprindo a mesma função do período da Guerra Fria. Como assim? Os interesses norte-americanos. Por várias, né, acho que 3 ou 4 vezes, foi aprovada resoluções contra o Estado de Israel, que foi vetado pelos Estados Unidos da América. Teve uma votação que foi 14-1, pela primeira vez, né, e ficou marcante isso, ficou marcado, né, nessas questões, com o veto dos Estados Unidos. Então, a ONU, ela perdeu força de impor, né, por falta de interesses, um discurso unissono, que há muito tempo, não temos Conselho de Segurança da ONU, um discurso unissono, e isso, de fato, mostra a sua fragilidade. Agora, como isso pode, né, mudar? Vai mudar, e aí, para uma situação de maior fragilidade em função da postura, né, e da prática. No primeiro mandato de Donald Trump, ele retirou os Estados Unidos, retirou a contribuição norte-americana do Conselho da Organização Mundial da Saúde. E o Biden retorna. Então, isso mostra que é uma decisão unilateral. Não, de acordo com Donald Trump, a OMC não estava fazendo o que devia fazer dentro de uma ideia defendida pelo governo norte-americano. Então, Trump retira-se e deixa de fazer esse financiamento. Então, quem contribui tem um poder de participar da festa, ou seja, de poder decidir. Não foi à toa que o Brasil teve que pagar, né, algumas dívidas de alguns órgãos da ONU que o Brasil estava há muito tempo devendo. Então, o Brasil estava já sendo ameaçado de ser expulso de algumas organizações e, por não estar mais presente, não tinha poder de participar de um processo decisório. Então, a ONU ainda é muito importante, é extremamente importante, e fazer parte dela, tendo capacidade de influenciar num processo decisivo, a contribuição tem que ser maior. Sim, professor. A esse respeito, eu acho que vale um adendo que é importante. Durante o seu primeiro mandato, Trump foi muito duro com relação à diplomacia dos Estados Unidos nas organizações internacionais, chegando mesmo, como o professor colocou, a suspender, por certo período de tempo, a parcela que cabia aos Estados Unidos no financiamento desses órgãos. O que foi visto inicialmente por ele e seu grupo político como uma demonstração de força, mas depois acabou se revelando num efeito perverso, uma consequência não pretendida, que foi o avanço da influência chinesa sobre esses blocos, principalmente do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, onde o poder da China ficou tão premente que foi eleito diretor-presidente o ex-chanceler da Etiópia, Tedros Adhanom, que é abertamente sinófilo, né? um indivíduo totalmente pró-China, que até adiou a decretação de emergência de saúde pública de caráter planetário, pandemia, para não prejudicar os interesses chineses. Então, a partir dessa experiência, Trump, J.D. Vance, o seu vice, Rubio, que será o secretário de Estado, ministro das Relações Exteriores, e outros assessores importantes perceberam que não se pode simplesmente esvaziar as organizações internacionais, por mais que se tenha mais fé no pragmatismo, no realismo, nas relações unilaterais. Então, muito provavelmente, esse erro que foi cometido no primeiro mandato não tenderá a ser reproduzido. Os Estados Unidos vai sim querer fazer uma coisa mais rápida, direta com seus parceiros, tanto quanto possível, mas não vai querer esvaziar as organizações internacionais porque não existe vácuo de poder. É verdade. Se você tem alguém que abre mão de exercer o seu poder, vem outro e o exerce. Foi um outro exemplo que eu quero citar, isso do ponto de vista econômico, foi a retirada. O Barack Obama trabalhou, sabe, para aquele acordo comercial com os países da Bacia do Pacífico. Como o Congresso norte-americano não teve tempo hábil, né, de votar a participação dos Estados Unidos naquele bloco na área, no mercado asiático,
extremamente importante, o presidente Donald Trump, simplesmente por um decreto executivo, retirou os Estados Unidos. Ora, quem gostou da saída foi a China na Bacia do Pacífico. Avançou a sua influência ainda mais na região do Bacia do Pacífico. Então, é um erro estratégico, do ponto de vista no cenário econômico, que os Estados Unidos... os organismos internacionais. Que, com certeza, os Estados Unidos não vai cometer esse mesmo erro. E nesse cenário, pegando justamente nessa mesma linha de raciocínio, no que tange a questão climática, que Trump adotou uma política, inclusive, de retirada do Acordo de Paris. Que impactos nós podemos prever nesse Trump 2 na presidência dos Estados Unidos, especialmente considerando essas metas ambientais globais e o compromisso com o Acordo de Paris? Durante seu primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o principal instrumento da comunidade internacional para a conservação do meio ambiente. E ele fez isso com a alegação que era a seguinte: não adianta os Estados Unidos cumprir normas ambientais extremamente ambiciosas e restritivas do ponto de vista da sua produção doméstica se os outros maiores poluidores do mundo, ditaduras autocráticas que são hostis aos Estados Unidos, a China e a Rússia, não cumprem os seus respectivos, as suas respectivas cotas, suas respectivas obrigações. Agora, voltando ao poder, Trump, que tem uma retórica populista de geração de emprego, desenvolvimento econômico, tenderá a reproduzir argumentos semelhantes. Mas, como nós acabamos de colocar, é preciso para esse grupo político, e é um grande desafio, encontrar um ponto de equilíbrio no qual nem os Estados Unidos abandonam completamente esses dispositivos e nem se compromete totalmente com eles. Porque se eles abandonar, isso abre mão para o aumento da influência da China e de outros atores, e se ele efetivamente seguir todas as normas ambientais e a China não o fizer, ele que já encontra uma dificuldade muito grande para poder competir economicamente com a China, vai ser ainda mais prejudicado. Então, provavelmente, o que a gente vai encontrar, sob as circunstâncias atuais, é uma espécie de solução intermediária, em que os Estados Unidos vai procurar, pela via transacional, pressionar os outros países para que eles possam cumprir metas ambientais, enquanto eles adiam ao máximo a adoção desses mecanismos para poder manter uma produção elevada. O professor está sendo bem otimista, sabe? Eu tenho uma visão muito cética com relação a essa postura do governo, no ponto de vista de ser um governo ambientalista, né? Ele vai sair o maior derrotado. Eu acho que ele vai sair novamente. Vai. O maior derrotado dessas eleições nos Estados Unidos, com o aval da maioria dos eleitores, foi a pauta ambiental. Foi a maior derrota, a pauta ambiental. Financiamento de campanha pela indústria do hidrocarboneto, não vai. Os Estados Unidos vai mudar a política ambiental que vai, né? Gente, eu fiquei assim espantado com a política ambiental do Biden nos seus 100 primeiros dias. Foi uma das suas prioridades de governo. Foi. Eu fiquei, poxa, vamos voltar para o caminho, beleza? Que ótimo, os Estados Unidos, um dos maiores poluidores, com preocupação ambiental, com muitas restrições que se colocar em prática. Aí vem a classe média norte-americana, o eleitor norte-americano diz, olha, nós não estamos nem aí com a pauta ambiental. Queremos um Estado forte, crescimento econômico. Agora, o X da questão é que a pauta ambiental nos Estados Unidos foi derrotada, mas no mundo ainda é uma pauta importante e uma pauta de imposição, dependendo dos interesses econômicos das multinacionais que de fato normatiza como deve funcionar esse mundo do ponto de vista de geopolítica e do ponto de vista econômico. Eu costumo dizer que quem inventou a atual dinâmica da globalização foram as multinacionais. Bom, e para concluir, o que esperar então dessa diplomacia norte-americana sob Trump? É possível imaginar uma postura mais pragmática e menos ideológica? Essa é uma pergunta e tanto, porque Verdade. Esse grupo político se viabilizou a partir de posicionamentos ideológicos. É um fato. Foi o que ganhou a opinião pública e permitiu a dilatada, né, e avassaladora vitória que Trump teve, né, consolidando-se aí como um presidente extremamente
popular e ainda muito mais poderoso do que foi a primeira vez que chegou ao poder, prometendo inclusive uma guerra contra a burocracia americana, contra o Deep State. Agora, ao mesmo tempo, os países, do ponto de vista da condução da sua política externa, não seguiam por ideologia, eles seguiam pelo frio cálculo do interesse. Eles seguiam por posicionamentos muito pragmáticos, de Exato. coeficiente de força, interesse, poder. Então, claro, do ponto de vista doméstico, a dimensão ideológica tende a preponderar. Mas no que diz respeito à condução das relações exteriores, Trump tenderá, ainda que seja cético com relação às instituições internacionais, ainda que tenha essa mentalidade de negociador, de transação quase comercial das relações internacionais, tenderá a agir de maneira muito pragmática para alcançar os grandes objetivos dos Estados Unidos. E esses objetivos, entenda, não são objetivos do cidadão privado Donald Trump, são objetivos das elites políticas e econômicas dos Estados Unidos, que são os verdadeiros protagonistas desse processo, dentre eles as empresas multinacionais, mas não apenas, né, que vão procurar fazer aquilo que os Estados Unidos faria, quer fosse o Partido Democrata, quer seja agora o Partido Republicano, conter a China, né, manter um relacionamento forte com a Europa, impedir que o país da região do horizonte geoestratégico imediato dos Estados Unidos sucumba sob o poder e a influência da China, manter o apoio a Israel no contexto do Oriente Médio, né, buscar manter a posição dos Estados Unidos da América como país hegemônico, a nação mais poderosa em termos políticos, econômicos. E uma coisa que eu chamo a atenção, boa parte desse processo, acho que a parte ideológica vai ficar muito a câmbio da exportação de cultura dos Estados Unidos. A gente fala muito de dinheiro, a gente fala muito de homens, armas, capacidades militares, mas uma das coisas mais importantes para o exercício da hegemonia é a capacidade de fazer as pessoas pensarem de maneira parecida com você. E é um dos grandes problemas que a China enfrenta. A China enfrenta o obstáculo de idioma, o obstáculo cultural muito distinto. E uma das coisas que foi colocada por assessores próximos de Trump é que agora, chegando de novo ao poder, os Estados Unidos vão investir massivamente nessa projeção de uma imagem de força, de um American Way of Life, para poder meio que... É a ideia do MAGA, né? Do Make America Great Again, né? A sigla lá dos trumpistas, que é justamente essa dinâmica de você projetar, não só, esse que é interessante, não só ser poderoso, mas também parecer poderoso. Isso é muito importante para esse grupo político, e é nesse campo que vai ter um componente ideológico da política externa, mas para o comércio, para as questões de segurança, tende a prevalecer o pragmatismo. Os interesses econômicos se sobrepõem aos aspectos ideológicos, sabe, aspecto ambiental, cultural, se sobrepõe, social se sobrepõe. Então, vai depender do interesse dessa classe dominante dos Estados Unidos da América. Para uma conveniência interna, o ponto de vista ideológico vai estar lá para uma sociedade que é puritana, mas não é puritana, é conservadora, mas não é conservadora. A classe média norte-americana é um purgante. Mas aí você tem o interesse econômico. Então, o interesse econômico, dependendo dos interesses norte-americanos pelo mundo, do ponto de vista ideológico, ele vai se tornar fragilizado. Do ponto de vista interno, para manter a classe dominante, produzindo, e fortalecendo, como o professor colocou, tentar mostrar para o mundo um novo American Way of Life, é um pouco mais difícil em função, hoje, de nós termos um conjunto maior de meios de comunicações e do avanço da China, que tem um obstáculo cultural. O grande problema da China, só se tornou ainda mais importante no mundo, é a questão cultural. Sabe, os Estados Unidos soube fazer muito bem, sabe, o American Way of Life durante o período da Guerra Fria, né? O meu nome, José, bem brasileiro. Washington, americanizado. Sucupira, cearense. Lima, maranhense. Ou mistura da porra. Aí eu perguntei para meu pai, papai, por que o Washington? Aí ele disse, meu filho, porque nos anos 50 e nos anos 60, quando você nasceu, era bonito colocar o nome em inglês, então é por isso que é o Washington, Wellington, Wendell, Jaqueline. Quer dizer, eu sou fruto de um American Way of Life dos anos 60. Parecer
como viver como um americano, nem que seja só no nome, mas estava lá, sabe? Agora, isso hoje é um pouco mais complicado, porque ganhamos numa complexidade tão grande do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de poder, sabe, de influência, mas mesmo assim os americanos ainda têm, os Estados Unidos da América têm uma força muito grande nesse sentido, sabe, consegue produzir, sabe, uma verdade inexorável, isso ainda são experts, né? Ainda são. Bom, nosso programa está chegando ao final e eu já agradeço aqui aos nossos entrevistados, professor Sucupira, professor Elton, por tratarmos aqui de um tema tão relevante para o mundo, é isso? Um tema da geopolítica, que vamos aguardar o que vai ocorrer nos próximos anos, né, nesse novo mandato de Donald Trump. E eu passo a palavra aqui aos nossos professores para que possam fazer aí suas considerações finais. Nós somos testemunhas de um processo histórico de grandes dimensões. A exemplo do que se processou na Guerra Fria, em que o futuro do mundo foi decidido na disputa entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, nós vemos hoje uma situação ainda mais complexa que envolve dois grandes grupos de Estados. De um lado, as democracias liberais capitaneadas pelos Estados Unidos, Europa e aliados extra-regionais, e do outro lado, o chamado bloco sino-russo, né, que congrega aí regimes autocráticos que são revisionistas da ordem internacional pós-Guerra Fria e pós-Segunda Guerra Mundial. Esse processo, para nós brasileiros, é particularmente importante, porque o Brasil, enquanto potência média regional, com aspirações a global player, ele precisa se conduzir de maneira muito cautelosa nessa arena internacional conflituosa que a gente está vivendo hoje, muito conflagrada, em que o Brasil tem muito boa relação, tanto com os Estados Unidos e o bloco ocidental, quanto com a China, sua principal parceira comercial em volume de exportação. E isso faz com que o Brasil, que tem uma diplomacia muito pragmática, muito universalista, alicerçada principalmente sobre a ideia do comércio exterior, não possa se dar ao luxo de ter nem aliados incondicionais e muito menos inimigos declarados. É verdade. Então, é um momento chave da história do Brasil e do mundo que a gente precisa acompanhar com muita atenção, estudiosos, analistas, observadores, cidadãos, porque disso a gente vai ter as definições macro da política, da economia, da segurança e, como a gente falava, até mesmo potencialmente das grandes questões culturais nesse mundo globalizado. O geógrafo brasileiro Milton Santos, ele é autor criador de uma palavra que ele chama glocal. Você não entende o mundo a partir do global, você entende o mundo a partir do local. Você tem uma visão local e a partir dele você tem uma visão global. E o Brasil aprendeu. O Brasil tem uma das melhores diplomacias do mundo, né? Do mundo. É muito pragmática, sabe flutuar numa linha muito tênue, sabe, a diplomacia brasileira. E é isso que o Brasil tem que colocar em prática, continuar com essa habilidade diplomática de poder navegar num mundo cada vez mais, sabe, forte, produzindo grupos, né, polarizados. Então o Brasil ele tem que saber flutuar nisso. E é por isso que eu vejo com bons olhos essa capacidade que o Brasil teve de, juntamente com a China, com a Rússia, né, com a África do Sul, né, o economista Jim O'Neill foi um espetáculo, eu tenho que bater palma para ele. Foi ele que criou o termo BRIC, né, no estudo sobre o crescimento da economia. Então, esses países perceberam, do chamado Sul Global hoje, perceberam que eles poderiam, né, nos fóruns internacionais, nas votações internacionais, votar de forma conjunta naqueles interesses que eram convenientes aos quatro. E aí nós tivemos a conferência de Ekaterimburgo, na Rússia, em 2009, que foi criado o BRICS. E esse BRICS vem criando. Para mim, o exemplo do BRICS é o exemplo da capacidade que o Brasil tem de se inserir em um contexto internacional, sabe, participar de grupos cada vez mais fortalecidos e poder, minimamente, impor ou defender os interesses. E, nesse momento, o Brasil tem que continuar com essa capacidade, dessa linha tênue da diplomacia, de poder conversar com os Estados Unidos, falar o que tem que ser falado,
né, colocar os seus interesses, como também com a China, com a Rússia, sabe? Nessa tripolaridade, vamos colocar assim, que tripolaridade... A própria União Europeia, né, que já tem tido esse diálogo aí do acordo União Europeia-Mercosul. A União Europeia tem um problema próprio dela, que é extremamente complexa, né? Mas ela sofre, ela está no momento onde você tem a China, os Estados Unidos e a Rússia, sabe? E a União Europeia, ela, para mim, na minha análise, talvez seja o conjunto de países que possui uma situação extremamente complicada, em função do enraizamento, sabe, da própria Europa nas tensões globais. Né? Aí você tem de um lado a Rússia, você tem do outro a China, você tem do outro os Estados Unidos, e a União Europeia, né, tem que conviver com esses três atores principais da ordem global hoje, né? Apesar da força que a União Europeia tem, mas ela não tem o que parece que está retornando, que é a capacidade de defesa própria. Isso é um ponto frágil da União Europeia, a capacidade de uma defesa própria. A própria União Europeia defender os seus interesses. Ela precisa. Que é justamente a postura que é defendida pelo grupo político de Donald Trump. Exatamente. Que os Estados Unidos não tenham que arcar com a sua própria capacidade e com a capacidade europeia, porque os europeus, como aliados, também cumpram com suas obrigações de segurança. E, ao mesmo tempo, não pode abandonar, porque abandonando nós temos a influência chegando. Exatamente. Então, o mundo complexo. Bom, infelizmente temos que encerrar já o programa, o nosso debate aqui muito importante sobre esse tema que é tão caro para o mundo, né? Vamos aguardar aí como é que o desenrolar dos próximos anos na administração de Donald Trump. Então, agradecemos aqui aos convidados e também à sua audiência em casa e convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp, 869-9911-2111. Você pode também sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos.